Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, concedeu uma entrevista para o Pedro Bial. E parece que houve ali umas perguntas meio que capciosas para o lado do Derrite, né? Vamos ver como que o Bial conduziu aí essa entrevista e vamos ver também como que o Derrite se saiu das perguntas do Bial. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Agora, tem sido citado como exemplo inspirador, principalmente da direita, o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, que botou, salvo engano, 1,6% da população na cadeia, num país de 6 milhões de habitantes, 6.300 mil habitantes. Essa experiência pode inspirar o Brasil? Você acha o Bukele algum tipo de exemplo para o Brasil? A minha entrada na polícia e na política, ela tem exatamente o mesmo pressuposto, o mesmo princípio, é o ideal de mudança. Eu fui eleito em 2018 a primeira vez, eu nem imaginava ser político. Primeiro, o Bolsonaro pessoalmente convenceu você essa história é curiosa. Enfrentar a carreira política. Como foi isso? Estava eu no quartel do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, no posto de bombeiros da Casa Verde, fica ali na Ponte do Limão. E aí um dia, alguns políticos que eram policiais me procuraram, como o Coronel Telhada, como o finado Major Olímpio me fez convite, mas eu sempre declinando, não, eu quero continuar na polícia, quero chegar até coronel, enfim. Mas aí a própria população, seguidores de redes sociais falavam, não, tem que entrar, a gente precisa naquele processo, naquele anseio de renovação política. A coisa de poucas semanas, semana passada ou retrasada, o evento de filiação do Guilherme Derrite ao PP acabou sendo interpretado como um lançamento da campanha do governador Tarcísio de Freitas à presidência, da eventual campanha. Essa sensação, você que estava lá, essa sensação de uma onda que é irresistível ou vocês da imprensa estão falando demais? Eu vejo que o governador Tarcísio de Freitas tem uma postura muito técnica, é uma pessoa muito preparada, é um orgulho trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas. Mas ali, sendo bem sincero, porque eu convivo diariamente com o governador não tem essa pretensão de ele se lançar candidato à presidência. E o ato da filiação lá, eu fiquei muito feliz, porque foi muito prestigiado. Assim, os maiores líderes, os presidentes nacionais dos partidos de centro-direita, todos presentes, mas era com o objetivo de firmar mesmo essa possível pré-candidatura minha ao Senado. Agora, houve uma reação àquele evento de bolsonaristas, achando que o Bolsonaro foi pouco citado pelo Tarcísio, por vocês, que vocês... É uma base difícil de agradar. Vocês se esqueceram de citá-lo o suficiente? O que aconteceu? Eu vejo que não. O que acontece é que em todo grupo político existe ali alguma disputa por espaço, é natural na política, né? Mas eu fiz questão de falar o nome do presidente Bolsonaro, de agradecer o Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, porque a primeira pessoa a ser consultada para que eu pudesse retornar ao Progressistas foi justamente o presidente Bolsonaro. Quando o senador Ciro Nogueira veio falar comigo, eu falei, olha, presidente, para o Ciro Nogueira, né, que é presidente do Progressista, eu volto com o maior prazer, ainda mais com esse objetivo de que a gente consiga uma renovação no Senado e viabilizar a minha candidatura. Na prática, o que o Bolsonaro, seus apoiadores e aliados estão fazendo, você faz parte disso, porque você é um possível, provável candidato ao Senado, é ser maioria no Senado para, eventualmente, encaminhar impeachment de juízes do Supremo e anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Você partilha dessas ideias, dessas propostas? Eu partilho que tem que existir freios e contrapesos. E compete ao Senado Federal realizar essa missão constitucional que foi prevista lá atrás. A nossa Constituição foi desenhada, escrita, primeiro para ser parlamentarista, aí mudou de última hora para o presidencialismo. Aí hoje a gente vive o presidencialismo de colisão. Mas compete ao Senado realmente realizar esse tema de freios e contrapesos, que é difícil, porque exclusivamente compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores. E os deputados e senadores realizar freios e contrapesos. Então, agora falando especificamente sobre o caso da anistia, eu creio que o princípio constitucional da individualização da conduta que não está sendo respeitado. Não é razoável a gente imaginar que todos aqueles
aquelas pessoas que estavam lá nas manifestações no 8 de janeiro realmente praticaram atos para serem condenados a 17 anos de prisão, 14, 15 anos de prisão. Acho que isso gerou uma comoção até daqueles que não concordam eventualmente com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo, assim dizendo. Quem entrou, invadiu sede de poder, realizou depredação, dano ao patrimônio, obviamente tem que ser julgado, processado e condenado por isso. Agora as pessoas que estavam lá, tem gente lá que não sabia nem o que estava, nem que haviam destruído o setor então, você tal. não defende uma anistia geral, mas uma individualização. Claro, e não sou nem eu que defendo. Isso é um princípio constitucional, da individualização da conduta. Vou mostrar uma proposta que você fez no seu primeiro mandato como deputado federal, que se tivesse ido em frente teria sido pior para o pessoal do 8 de janeiro. Vamos lembrar. Rodrigo Maia reage. Eu protocolei um projeto de lei hoje, o número 3113, que criminaliza a conduta de quem ultrajar, queimar a nossa bandeira nacional, haja vista que a nossa legislação prevê apenas uma contravenção penal para quem comete esse ato delituoso. Então, esse projeto de lei criminaliza de maneira mais rígida, tornando uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, deixa de ser contravenção penal e passa a ser crime quem desonrar e ultrajar a nossa bandeira nacional. Muito obrigado, presidente. E as faixas pedindo fechamento do Congresso também terão punição na lei? Lembra dessa ocasião? Lembro e continuo concordando. Acho que o que falta para o Brasil é justamente esse sentimento de respeito ao país, à nação que a gente vive. Você também pediu... E também não concordo com o fechamento de Congresso, óbvio. Ali o presidente Rodrigo Maia falou aquilo lá e eu concordo com ele. Óbvio que eu não concordo com o fechamento de Congresso. Aí você acaba com qualquer possibilidade de aperfeiçoamento da democracia. Não existe você acaba com a democracia. Claro. Você, como deputado, também pediu modificações na lei de terrorismo, entre aspas, um ou mais indivíduos que pretendendo, calculando ou devendo saber provocar terror social generalizado expõe a perigo pessoa, patrimônio e a paz pública. Figurasse essas propostas, a situação dos réus de 8 de janeiro iria se agravar. Pode ser que sim. Aí cada conduta tinha que ser avaliada, mas em razão dessa legislação, salvo engano, é o PL 149, que eu fui relator na Comissão de Segurança Pública. Eu estava pensando naqueles casos de crimes ultraviolentos. Nós tivemos em Araçatuba, no final de 2022, um pouco antes da nossa gestão. Aliás, foi a última ocasião que teve no estado de São Paulo isso. Na nossa gestão nós não tivemos. Mais de 20 criminosos armados, com 10 veículos blindados, com fuzis, com .50, capaz de derrubar um helicóptero, até mesmo um avião. Eles fecharam todas as vias da cidade, explodiram caixas eletrônicos. O nosso ordenamento jurídico não classifica esse tipo de ação como uma ação terrorista. Então, era pensando nesse caso, exatamente, que precisa da classificação do crime de terrorismo, aí sim, com agravamento da pena, sem a possibilidade de progressão do regime de cumprimento de pena. Agora, tem sido citado como exemplo inspirador, principalmente da direita, o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, que botou, salvo engano, 1,6% da população na cadeia, num país de 6 milhões de habitantes, 6.300 mil habitantes. Essa experiência pode inspirar o Brasil? Você acha o Bukele algum tipo de exemplo para o Brasil? Eu não diria exemplo, mas o que eu diria e disse inclusive num congresso, eu participei em Brasília recentemente, que tem lições que a gente pode aprender. Sabe por quê, Bial? Porque nós estamos falando de um país que já foi o país mais violento do mundo, que tinha uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes acima de 100, 109, 112 para cada 100 mil habitantes. Ele reduziu para um pouco menos de 30, lembrando que tem estados aqui no Brasil que tem mais de 50, e ele reduziu o último censo, salvo engano, para 1,9 para 100 mil habitantes, melhor do que países do leste europeu que são extremamente seguros. Mas a que preço, né? Essa é a questão. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que foi feito, até porque eu nem tenho legitimidade, eu não sei o que realmente conduziu todo esse processo, mas que nós temos lições a serem aprendidas, ou no mínimo, que a gente tem que se debruçar sobre esse caso, e entender e trazer dentro da nossa realidade para um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, com cada estado ali com a sua característica, sem dúvida alguma, acho que nós temos lições a serem aprendidas. O primeiro trimestre desse ano trouxe bons indicadores na sua área, no estado de São Paulo. Homicídios caíram, uma tendência nacional, roubos diminuíram também.
mas os furtos da capital estão no maior patamar da série histórica. Hoje, a maior chaga da segurança pública, o que causa a insegurança no Brasil, é justamente a impunidade, a reincidência criminal. Já chegamos a prender, Bial, aqui em São Paulo, 30 vezes o mesmo criminoso por um crime grave, crime de roubo. Ele já tinha uma condenação, tinha 99 anos de prisão a serem cumpridas, recebeu em 2015 um indulto humanitário, porque, segundo o advogado dele, ele precisava se tratar, mas ele não estava doente. A nossa doença hoje é a impunidade, é o retrabalho que a polícia faz. Isso me ocorre agora, me lembra uma resposta que você deu ao ministro Lewandowski, né? Lewandowski falou que a polícia prende mal e aí a justiça solta, porque isso é um dito no Brasil. A polícia prende muito e a justiça solta mais ainda. Mas eu acho que essa é uma... Primeiro, o ministro está completamente equivocado, ele pediu desculpa, se retratou, enfim, mas o que nós precisamos promover no Brasil é a reforma do sistema de justiça criminal. É isso que me move como propósito, como ideal de continuar na vida política. Quais seriam os pontos centrais dessa reforma? Vou falar de duas situações. Primeiro, da audiência de custódia. Nós prendemos aqui 4 sequestradores em São Paulo, no final do ano passado, que mantiveram um casal de idosos de 75 anos num cativeiro por 9 horas. Os policiais militares abordaram uma dupla desses 4, era um homem e uma mulher, viram que eles estavam com o cartão bancário dessas vítimas, levaram até a Polícia Civil continua a investigação, tudo para ser uma ocorrência perfeita. Não fosse na audiência de custódia o Poder Judiciário liberar os 4 sequestradores, só não liberou os 4 porque um já era procurado pela Justiça por outro crime que ele tinha cometido. Sob qual justificativa? Que a mulher, a sequestradora, disse que havia sido agredida pelo policial. Detalhe, os 4 passaram por exame de corpo de delito e nada foi constatado, nenhum hematoma, nenhuma lesão. Ou seja, a palavra da sequestradora acabou valendo mais do que a palavra do policial. E eles foram postos em liberdade. Eu estou falando da audiência de custódia, nós temos que rever. Por quê? Quem tem que ter acesso à audiência de custódia, no meu ponto de vista, quem cometeu um crime como sequestro já não teria direito. É um criminoso extremamente perigoso para a sociedade. Reincidente criminal também tem que cortar acesso. Crime hediondo equiparado não pode ter acesso à audiência de custódia. Estamos falando, em São Paulo nós temos uma população carcerária, 170 mil cumprindo pena no regime fechado, cerca de 30 mil no regime semiaberto. Nós já prendemos mais do que o dobro da população carcerária. Ô Derrite, por que nós estamos então na Suíça brasileira? Porque ninguém fica preso no Brasil. Como você pôde ver aí na própria entrevista, me parece que o Guilherme Derrite vai vir a candidato ao Senado no ano que vem, 2026. Pelo menos aí nas palavras dele aí. Vamos ver se de fato isso vai rolar, porque essa questão de partido aí e tudo mais, isso pode mudar a qualquer momento. O Guilherme Derrite, que vem fazendo aí um bom trabalho à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os números aí da Secretaria de Segurança Pública são números muito bons, né? Muito bons. Eu vi uma reportagem dizendo que os números da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo na condução do Derrite está baixíssimos, assim, os números, né? Até melhor do que alguns estados lá do próprio Estados Unidos. Então, o Guilherme Derrite está fazendo aí um excelente trabalho à frente da Secretaria de Segurança Pública, e isso credencia, né, o Derrite para poder concorrer ao Senado. Vamos ver também, tem essa questão do Eduardo Bolsonaro, né? Não se sabe se ele vai para o Senado também, vai concorrer ao Senado, porque ele está nos Estados Unidos, então não se sabe se ele vai concorrer ao Senado ou se vai permanecer nos Estados Unidos, se não vai concorrer, se vai para concorrer à presidência, não se sabe nem se o Bolsonaro vai concorrer. Então tem essas questões aí a serem alinhadas ainda para poder acontecer alguma coisa nesse sentido de candidatura, né? Mas já vem sendo aí ventilados aí as pré-candidaturas, né? E o Derrite é um deles, né? Então, você viu aí na entrevista que o Pedro Bial fez perguntas nesse sentido, né? O Derrite veio traçando aí uma linha do tempo aí
desde do seu ingresso na polícia militar, né, passando ali fazendo o seu curso de direito, tudo mais, né, depois de ingressado na polícia militar, e depois veio para a política, né? E aí contou também como que foi todo esse processo aí de entrada na política, né? Convidado ali pelo Bolsonaro e tudo mais. Citou também o Major Olímpio, e foi isso. A condução da entrevista foi até meio que amistosa, né? O Pedro Bial fez umas perguntinhas assim, meio que, né? Tendenciosas e tudo mais, mas o Guilherme Derrite, o macaco velho, saiu tranquilamente das perguntas, né? Das cascas de banana ali que o Bial quis colocar ali nesta entrevista. Portanto, é uma entrevista importante para o Derrite, porque ele já está se lançando aí como pré-candidato. Então, a Globo tem um alcance muito grande e tudo mais, né? E isso para um político é fundamental, né? Tanto é que o Bolsonaro sempre fala, se eles quiserem que eu dou entrevista lá ao vivo, eu vou tranquilamente, sem problema nenhum, né? Eles, a Globo, né? Mas se não for ao vivo, o Bolsonaro não vai. E tá certo ele, né? Porque se não for ao vivo, meu amigo, aí o bicho pega. Mas foi isso que aconteceu na entrevista aí do Derrite. Por esse vídeo é isso. Se inscreva aí no canal. Deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.